Então, para produzir conteúdo é muito necessário que você tenha referências, que você tenha um bom repertório. É o primeiro ponto, a primeira dica que eu dou aqui, que você tenha repertório. Como é que você vai construir esse repertório, né? Que é o assunto que você vai usar para falar nas redes sociais. Como é que você constrói isso, então? Lendo livros sobre o assunto, vendo filmes, vendo séries, saindo aqui um pouco do Instagram, saindo talvez do YouTube, indo para o Pinterest, indo para o TikTok, indo para o Google, olhando livros, fazendo cursos de outras áreas, expandindo a sua mente. Esses tempos eu dei uma dica lá no Story sobre como é que eu faço para explorar um pouco mais da minha criatividade. Então, pelo menos uma vez por mês eu tento ver um filme de ficção daqueles tipo da Disney, assim, sabe? Aqueles que é uma viagem, assim, tipo Alice no País das Maravilhas, amo. Mas um filme bem imaginativo, um filme que mexa muito com os sentidos, assim, que estimule a criatividade e ver o outro lado das coisas. Isso estimula muito. Isso te dá repertório. Porque vocês veem que aqui na live, por exemplo, eu tô falando sobre Instagram, mas eu trago exemplos da vida, outros exemplos, eu conecto com vocês outras coisas, para fazer vocês assimilarem. Isso é repertório. Então, quanto maior for o seu repertório, mais facilidade você vai ter de contar histórias. Porque postar conteúdo nas redes sociais nada mais é do que contar pequenas histórias. O tempo todo você tá contando história, seja no story, que tem até esse nome que é sugestivo, seja num post de feed, seja num videozinho que você faz, você tá o tempo inteiro contando pequenas histórias. Então, quanto maior for o seu repertório, maior a sua capacidade de imaginar coisas, mais fácil fica de você contar histórias, concorda comigo? E aí, para você aumentar, então, o seu repertório, além de ler livros, fazer cursos, ver vídeos, filmes diferentes, sair dessa bolha, porque o que é uma bolha? É quando você segue as mesmas pessoas. Você segue as mesmas chefes, vamos usar esse exemplo nosso aqui de cozinha, né? Você segue as mesmas profissionais, as mesmas chefes de cozinha, as mesmas pessoas. Daqui a pouco você vê, tá todo mundo postando o mesmo tipo de conteúdo. Tá todo mundo falando de mais ou menos o mesmo assunto. E aí cria-se uma bolha, então você não consegue pensar outra coisa. Digamos que você segue aí só chefes que falam de pão. E aí, de repente, você tá só conseguindo falar de pão. Você não consegue falar de bolo, você tá só pensando em pão, pão sem glúten, pão francês, pão não sei o que, pão disso, pão de fermentação, pão daquele outro. Por quê? Porque você tá dentro de uma bolha que fala só de pão. Quando você começar a expandir e ver outros universos, outras coisas, você vai ter mais repertório, você vai conseguir fazer combinações, conexões. E é aí que tá o ponto da criatividade. Então, ter referências para modelar é muito importante. E modelar não significa copiar, tá? São coisas completamente diferentes. Não é para você pegar um conteúdo que uma pessoa tá passando, mudar ali o layout, mudar uma outra palavra e dizer que é seu. Isso é copiar. É para modelar, é para ver como é que as pessoas falam, como é que as pessoas postam, como é que elas usam a criatividade, como é que elas abordam os temas. Siga perfis que te motivem a ser mais criativa. Siga pessoas que sejam criativas também, para que você se inspire a ser mais criativa, ver como é que elas postam. Então, tem alguns perfis que eu gosto de seguir, que são de confeitaria, ou então de chocolateria, ou então de outras chefes. Eu não sigo pessoas do mesmo nicho que o meu, porque eu acho que isso, pra mim, Bruna, enquanto profissional, atrapalha mais do que ajuda. Eu não gosto de ver o que as outras chefes, o que as outras pessoas que trabalham no mesmo nicho que eu estão fazendo, estão falando, porque isso me atrapalha criativamente falando. Eu prefiro seguir pessoas que são de outros nichos, mas que são criativas na maneira de explicar, porque assim me estimula a postar coisas diferentes. Mas aí você tem que ver de que forma que funciona para você o estímulo de criatividade. Deixa eu ver aqui.